Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lorraine Souza e no vídeo de hoje eu vou trazer a minha contribuição em relação à ressonância do professor Hélio Couto. Estou na quarta onda, já existem outros vídeos aqui falando das outras ondas, principalmente a segunda, que foi uma das mais marcantes e dificultosas para mim, e eu estou na quarta onda. O que você deve saber antes de ver o meu relato, de iniciar, esse vídeo? Você deve saber que eu não falo em nome do professor Hélio Couto e de ninguém da equipe. Eu não falo em nome de ninguém. E se você não sabe o que é a ressonância harmônica, né, que é uma ferramenta de evolução espiritual, eu aconselho que você vá no Instagram do professor Hélio Couto, clica no link da bio, que lá é o único site oficial e confiável, tá? Gente, vamos lá. Quarta onda da ressonância harmônica. Eu acredito que essa onda, ela tem sido mais fácil, porque a segunda pra mim foi tremendamente difícil. Não fácil no sentido de que não aconteceu nada. Pelo contrário, aconteceram várias coisas, mas como eu já venho de uma evolução de estudos, né, então eu já tenho um discernimento maior. E além de ter um discernimento maior, eu consigo interpretar e ler as situações de uma forma mais abstrata e mais fácil. Gente, primeira coisa, o que eu pedi na quarta onda? Eu pedi uma única coisa: unificação com tudo. O meu intuito era que eu queria e eu desejava sentir conectada. Eu não tinha essa sensação de unicidade. Eu não tinha, ou não sentia. Então, de forma pela razão, eu sabia o que era unificado, todos somos então, o que todo mundo sabe. Mas eu não tinha, não sentia realmente, eu sou uma com o outro é parte de mim, né? O outro projeta aquilo que existe, eu não sentia. Então, pela razão, eu sabia e eu queria sentir isso, eu queria sentir a presença. Eu queria sentir que eu sou, sabe? Eu queria sentir que tá em mim, que tá fora de mim, que tá em tudo. Eu queria sentir isso. E de ter feito. Eu consigo hoje enxergar as coisas como uma unidade. Eu consigo enxergar as coisas, eu consigo sentir uma proteção, um amparo, um amor. Eu consigo sentir que eu sou capaz de tudo e qualquer coisa. Eu consigo interpretar as situações, eu consigo ver a vida de uma forma mais abstrata. Mas houve outras contribuições, né? Não foi somente isso. Nas outras ondas, nas ondas anteriores, eu já havia pedido algumas consciências. E nesse período, as consciências vieram se manifestar. Então vamos lá. Eu vou colocar pra vocês aqui as consciências que se manifestaram pra mim e que eu consegui ler, interpretar e entender. A primeira consciência que eu coloquei aqui foi a contribuição do Dr. Joe Dispenza e também de Daniel Goleman. Na segunda onda, eu relatei aqui pra vocês que eu tinha um problema muito gigante com o meu emocional. Gente, nessa onda, vocês não têm noção o quanto eu trabalhei essas questões emocionais e o quanto essas informações, elas vieram pro meu campo e eu soube trabalhar e eu passei por situações das quais eu me desenvolvi muito emocionalmente. Inclusive, eu estou muito orgulhosa tanto do meu processo, muito grata tanto pelo Dr. Joe Dispenza, pelo Daniel Goleman, né? Pelos livros, pelo que eles ensinam, falam, né? Então eu senti muito a consciência deles no meu emocional. Então veio pra me ajudar no equilíbrio, veio pra me ajudar a entender as minhas emoções, a sentir, a não agir. Então eu não sei se na primeira onda eu falei, eu era uma pessoa muito sem paciência. E hoje eu me surpreendo, apenas na quarta onda eu me surpreendo o quanto eu já sou mais pacienciosa, o quanto eu tenho mais discernimento. Eu era muito influenciável, hoje passa tudo por um filtro, sabe? Então eu julgo menos e isso tem contribuído demais pra mim. No emocional, o Dr. Joe Dispenza também. O Dr. Joe Dispenza me ajudou muito no equilíbrio dos meus centros energéticos, né? Então eu fiz e até gravei aqui pro canal a meditação,
para equilíbrio, sabe, dos sete centros energéticos, então contribuiu muito. Dr. Joe Dispenza também veio contribuindo nas informações sobre relacionamentos, então eu tive um maior discernimento e olhei mais para as minhas feridas em relação a relacionamentos, coisas que eu não gostava de olhar, né? Quando eu fazia terapia, eu comecei a fazer uma época terapia, eu não queria olhar, eu sempre falava para minha terapeuta, questões sobre relacionamentos eu não vou olhar. E o Dr. Joe Dispenza veio contribuindo muito para isso. Só que eu pedi a consciência nas outras ondas, e elas veio se apresentando nessa. Gente, também senti muito a consciência do professor Hélio Couto, que eu já havia pedido na terceira onda, em relação aos estudos, à física quântica, então veio trazendo maior clareza nessa área para mim, que contribuiu muito. E uma das consciências mais maravilhosas que contribuíram para mim foi da Débora Bica. A Débora Bica, ela é uma ressoante, ela trabalha com barra de Access, é uma das pessoas que eu mais admiro nesse meio. Então ela veio contribuindo tanto para olhar para questões como do meu pai, para questões sobre o corpo, para questões sexuais, para questões sobre relacionamento. A Débora Bica também, ela contribuiu, gente, muito, muito. Eu assisti alguns vídeos dela e vi a contribuição em relação à morte, então eu aprendi a receber mais das minhas sombras, aprendi a receber mais da morte, né? Porque a minha mãe faleceu, então eu meio que tinha uma culpa, tinha aquela coisa de, nossa, minha mãe faleceu e agora a minha mãe me deixou nessa situação. E aí eu percebi que foi uma escolha da minha mãe, que eu deveria aceitar essa escolha, que ela estava bem, que ela estava feliz. Eu recebi muitas e muitas informações, né? Eu recebi muita consciência da morte, das sombras, por meio da Débora Bica. Eu também recebi muito da Mabel Cristina Dias, que trabalhava com Hélio Couto e hoje ela tem o canal Arquétipos. Inclusive, da Mabel, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu pedi um mapa arquetípico para saber qual mito que eu tava vivendo, qual arquétipo era o meu arquétipo regente, e aquilo tem sido um mapa na minha vida, sabe? Então eu sou muito grata a Mabel Cristina Dias, porque ela também é uma bússola, uma consciência incrível, sabe? Então eu acompanho muito a Mabel. Eu achei ela muito maravilhosa, os ensinamentos que ela traz, a paz que ela traz, o discernimento. Então eu recebi muito também na Mabel. E uma pessoa que eu recebi demais, que eu aprendi a confiar na vida, a confiar na minha intuição, a confiar nessa parte bonita, porque eu era assim, gente, eu gostava muito de olhar só pra minha sombra. Olha, eu tenho esse ou esse defeito, então eu estava muito numa posição de culpa, de julgamento, e quando eu entro pra filosofia, pra mitologia, e eu recebo da consciência da professora Lúcia Helena Galvão, eu aprendo a olhar a minha parte bonita, eu aprendo a olhar no que eu sou boa, eu aprendo a olhar a minha luz, porque eu estava muito presa nas minhas sombras, nas minhas trevas. Então a professora Lúcia veio aqui e a Débora veio aqui, equilibrando, sabe? Porque a Débora ensina muito a gente a receber das nossas sombras, dos nossos demônios internos. Eu acho a Débora maravilhosa. A professora vem falando sobre a formação da gente ser um humano melhor, da gente ser uma pessoa melhor, da gente fazer as coisas porque a gente quer fazer e não porque eu espero algo. E aí isso tem me transformado como ser humano. Então eu recebi muito também da professora Lúcia Helena Galvão, a minha eterna gratidão por essas pessoas. Gente, o que mudou? Mudou a minha autoconfiança, né? Então eu coloquei muito peso na questão de olhar para relacionamento, olhar para minha autoestima, para minha autoconfiança. Então essa onda ela veio fortalecendo a minha autoconfiança, o eu vou conseguir, eu vou fazer. O recebimento, as minhas frustrações, por exemplo, às vezes eu colocava tanto impacto que eu ia conseguir, talvez eu não conseguia, porque faltava alguma questão que eu deveria olhar. Mas mesmo assim eu lidava muito bem, né? Eu estou lidando muito bem com as minhas frustrações, porque
A autoconfiança que eu venho trabalhando em mim tem sido muito empoderadora nesse sentido, sabe? De confiar em mim mesma. Inclusive, eu participei de uma vivência da cura da criança, né? E aprendi a olhar para minha criança, eu aprendi a mudar a história com que eu vi aquilo. Então, eu não mudei os fatos, mas eu mudei a forma como eu enxergava a minha infância. Então, essa vivência foi muito importante para curar a minha criança, para falar, não, eu estou comigo, eu não estou sozinha, eu estou protegida, eu estou sendo vista, eu estou sendo ouvida. E sempre que eu posso, eu vou voltar lá e olhar para esse meu lado infantil, para esse meu lado ingênuo. E foi isso. Eu já sabia que eu tinha muito forte o arquétipo do curador, não é o meu arquétipo regente, como eu falei pra vocês, eu fiz o meu mapa arquetípico com a Mabel maravilhosa, e eu vi que o meu arquétipo que eu estou vivenciando é do curador. Então eu venho com essa energia de cura para relacionamento, de cura para minha criança interior, para minha infância, de cura, enfim, eu venho me curando, me limpando, e aí isso tem sido uma das coisas mais que tem peso na minha vida atualmente, sabe? E a ressonância, ela vem me ajudando a limpar, ela vem me ajudando a olhar pra mim com mais amor, com mais cuidado. E quando eu olho pra mim com esse amor, com eu te entendo, eu te vejo, eu te olho, eu consigo projetar isso fora. Então, às vezes, acontecem situações às quais as pessoas falam, poxa, eu jamais olharia dessa forma como você olhou, mas eu consigo, porque o meu pensamento, ele tem a minha visão, ela tem se tornado mais abstrata, mais coerente, mais paciente. Eu tenho olhado para a vida como uma forma de dar e receber, porque antes eu só queria fazer, eu não me permitia receber. Então eu venho equilibrando o meu arquétipo do mago com o da sacerdotisa, né? Então eu tenho o meu momento de introspecção, mas eu tenho o meu momento de colocar pra fora. E antes eu só queria colocar, era só um mago. Então, quando eu venho estudando com a Mabel sobre essa sacerdotisa, sobre a introspecção, eu não queria vivenciar esse arquétipo. Eu quero falar, eu quero fazer. E aí eu venho equilibrando, né, a minha energia yin e yang. Então, assim, a ressonância tem sido de muita grande ajuda, tem sido um papel crucial na minha vida. Foi o meu relato da quarta onda. Eu consigo enxergar a vida com mais unicidade, eu consigo ver o todo em tudo, eu consigo ver tudo interligado, um pensamento mais abstrato, consigo ler a simbologia da vida, né? Então, assim, às vezes acontecem situações que eu consigo ler. Por exemplo, o meu cachorro, ele tava com um problema nos olhos, né? Então os olhinhos dele estavam muito machucados. E eu aprendi com a Débora Bica que é um espelho, né? Então se o meu animal tá com um problema, significa que eu preciso olhar para aquela questão. Então, quando eu olho para essa questão de que por que o meu cachorro tá assim, eu consigo ver que eu não queria olhar para algumas situações. Situações essas que eu já citei para vocês, que eram situações de relacionamento. Então, eu não queria olhar para as coisas que me aconteceram dentro de relacionamentos, porque eu estava presa em algumas questões às quais eu não queria mexer. Então, isso fica no meu campo e o meu cachorro espelha isso. E quando eu começo a olhar para essas questões, aí a cura vem, acontece e vai limpando tudo. Um ponto negativo é que eu comecei, gente, a fazer uma coisa que eu não fazia. Comprar muita coisa. Então eu percebi que havia um desequilíbrio, né? E quando eu percebo que eu estou comprando muita coisa, havia um desequilíbrio. Eu precisava olhar aquela situação. Por que eu estava fazendo aquilo? Porque eu não estava gerenciando as minhas emoções, eu não estava me permitindo sentir. Eu queria jogar para baixo do tapete. Então, quando eu olho as minhas emoções, eu me permito sentir aquilo que eu tô sentindo e deixo passar para depois eu tomar a decisão em relação ao que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo, aí eu consigo me libertar desses desequilíbrios, né? Então, esse foi o único ponto que me pegou mais nessa quarta onda. Até porque a gente fica potencializado. Estudo,
muito estudando bastante. Questões de relacionamento, já consigo ficar mais aberta, já consigo acessar mais o meu feminino, já tenho mais autoconfiança. E eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo pra vocês. Deixa eu ver aqui. Sim. Então eu falei pra vocês. A única coisa que eu não falei pra vocês é sobre que eu mudei até o meu gosto musical. Vocês acreditam? Não consigo mais ouvir alguns certos tipos de música. Então eu já vou mais para umas músicas clássicas, mas eu acho que isso tem sido muito contribuição da filosofia. Estou estudando com a professora Lucilena Galvão. É um canal que eles têm. Ai, gente, agora eu vou colocar aqui pra vocês, porque agora me fugiu a mente. Mas fala sobre filosofia, fala sobre simbologia universal, traz aspectos sobre alquimia que eu juro que eu vou recomendar pra vocês, porque realmente faz muita diferença. A gente vai se lapidando, a gente vai se tornando mais calmo, mais energia, mais tranquilo, a gente vai lapidando os nossos gostos, tanto musicais, quanto em relação à roupa, quanto em relação ao ambiente. Então, aquela loucura pela vida já passa a ter mais calma, já passa a ser mais, a gente já passa a ser mais centrado e já traz uma maturidade fora do comum. E eu acredito que seja isso, a minha quarta onda. Então, essa é a minha contribuição para vocês. Confesso que eu estava me sabotando para vir falar sobre esse assunto, porque a gente ainda acontece, né, da gente se sabotar, da gente querer parar o processo, mas essa é a minha contribuição, deu tudo certo, eu vim. E se você pensa em começar a ressonância, gente, é maravilhoso. Mas assim, não é só flores, né, não é só ganho. Também tem as partes que você tem que pegar, olhar para suas sombras e trabalhar aquilo, né, e integrar. Essa é a minha contribuição hoje, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Curte para me ajudar a gente a crescer esse canal. Vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.